Já estamos em reta final. E sou bem sincero a dizer, eu já estou com saudade. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou confidenciar algo para vocês. Eu estou vivendo o bônus dos 12 cestos. Sabe quando você faz algo? Eu estou aqui, o meu coração está assim. Eu não posso acelerar muito porque eu sou um pouquinho gordinho, né? Então, e eu estou vivendo um bônus realmente desses 12 dias. Eu não pude estar nos primeiros dias. Nós tiramos alguns dias de férias, fomos viajar, mas vimos pela internet, acompanhamos. E se tivesse terminado ontem, para mim já estava muito bom. Hoje eu estou vivendo o bônus destes 12 dias. Meu irmão, você não tem noção quão bom foi para mim esses dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente passa por estes momentos, a gente fica num anseio tão maravilhoso, é tão libertador, é tão gratificante, e a gente diz, nós vamos falar para alguém, e a gente acaba se esquecendo, entrando no esquecimento, e a gente não comunica. E é bom a gente comunicar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, porque assim, a Bíblia, em ela todinha, seus 66 livros, nos dá diretrizes do que fazer e como fazer. E não vou dizer que é fácil e nem simples você vir falar, ao contrário, mas o mais difícil é você viver e transmitir aquilo que ela está dizendo. Você vir falar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma coisa. Agora você amar o mundo também da mesma maneira, com a sua vida, é outra coisa. A Bíblia dizer que você deve amar o seu irmão a qualquer custo é uma coisa. Agora você amar o seu irmão é outra coisa. E é melhor e mais gratificante você viver e demonstrar a Bíblia com a sua vida do que você falar a Bíblia. Quantos homens, se você buscar na história, tinham uma eloquência maravilhosa, uma teologia fora do normal, grego, hebraicos, falava de tudo, mas com a vida não conseguia fazer nem um terço daquilo que estava falando. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu estou aqui, realmente vivendo o bônus de Deus nesses 12 dias. Por que você disse o bônus? Porque é o seguinte, tudo que é bônus é quando termina. Por exemplo, se você faz um jogo de videogame, aí tem um bônus round, é um jogo um pouquinho maior. Então eu estou vivendo o bônus dos 12 cestos cheios. Amém? Eu também quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, por dar essa oportunidade. Vocês não têm noção como é gostoso a gente viver o que estamos vivendo. E hoje eu estou aqui para representar o mês de outubro. Tudo bem que eu acho que o mês mais maravilhoso, de pessoas mais maravilhosas, é o mês de junho. Não vou falar por quê. Olha lá, tem irmão que concorda comigo, hein? Mas outubro também é legalzinho. Tá? Outubro também é legalzinho. Brincadeira. E eu estou representando o mês de outubro com palavras proféticas.
Eu gostaria muito que você prestasse atenção naquilo que vamos falar. E eu vou falar hoje sobre, debaixo de uma palavra profética e de um tema sobre portas abertas. Maravilhoso, né? Glória a Deus. Olha só, é tão difícil falar de portas abertas no ano de 2026. E eu vou te explicar por quê. Nós estamos vivendo atualmente no nosso cenário político, religioso, financeiro, algo que não sabemos o que vai acontecer, pastor Mauro. Nós temos aqui, esse ano, que votar. Nós temos, além de votar, temos que torcer pela nossa seleção brasileira que vai para a Copa. Muito, né? E nós temos várias situações mundiais acontecendo. Nós temos uma das maiores nações querendo dominar vários locais, que qualquer pisadinha fora do normal pode desencadear uma guerra. Nós estamos numa incógnita muito grande. 2026 é um ano em que é propício, e eu vou repetir, é propício para uma nação que adora Cristo revelar aquilo que Ele realmente, e para quem realmente está adorando. Pastor, como você está dizendo? É hora de abrirmos a nossa boca e começarmos a profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre a nossa família, sobre os nossos empregos, sobre as nossas instituições. É o momento de levantarmos. Irmão, esses dias eu estava ouvindo um irmãozinho falando assim, e permita-me dizer, ele falou assim: eu estou cansado de ver pessoas falando, ai, que Jesus ama. Eu queria ver você falar, ou a pessoa dizer do Antigo Testamento, que saía para a guerra, evangelizar aquele que queria matar. Eu queria ver. Está no momento nosso em levantarmos a nossa voz. É momento nosso de dobrarmos os nossos joelhos e profetizarmos sobre os nossos filhos. Meu irmão, eu nunca vi algo tão fora do normal que está acontecendo no nosso mundo. Pessoas, e permita-me dizer, pessoas não estão nem aí com os filhos que estão sendo gerados. Por que você diz isso, pastor? Porque pessoas não querem saber nem mais o sexo da criança. Quer que ela resolva isso por ela. O ser humano está brincando de ser Deus. Pastor, mas o tema é portas abertas, mas é isso mesmo. Antes das portas se abrirem, nós precisamos entender o contexto da localidade, do cenário que estamos vivendo, para que a gente profetize não balelas, mas coisas que vão realmente acontecer. Está na hora de se levantar profetas e dizer assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos. Está na hora. Nós estamos vivendo num ano que vamos precisar de homens e mulheres assim. E eu tenho certeza que aqui haverá pessoas e atalaias que levantarão a voz para profetizar
2026. Dentro desse tema, eu quero trazer para vocês hoje 3 chaves. E eu já disse uma vez e vou explicar novamente por que eu gosto de pregar por chave. Porque para mim resolve de uma maneira tão grande. Eu vou falar uma coisa para vocês. Todos os dias aqui desses 12 sextos foram sensacionais. Mas o dia que o pastor Mauro pregou foi libertador para a minha vida. Eu até falei para ele, pastor, eu estava sozinho aqui. Eu estava sozinho. Deus falou de uma maneira tão sensacional comigo, que a minha esposa viu no meu semblante. E isso tem sido bônus para a minha vida. Então eu quero que você preste atenção no seguinte: às vezes não precisa ser a pregação dos 40, 50, 30, 1 hora. Uma palavra pode lhe trazer uma chave que vai abrir uma porta que você está precisando. E eu quero ser esse profeta para a sua vida nessa noite. Porque primeiro papai falou comigo. Papai falou comigo, pastor Mauro. Orefomias. Primeira chave que eu quero falar: a fé que abre portas. É a primeira chave. Não está relacionado somente ao sentir, mas ao executar. Você pode colocar para mim Êxodo 14, 21? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Todos nós somos sabidos dessa história. Quem nunca contou sobre a abertura do mar? Algo espantoso de se ouvir. Mas o interessante disso é que existe um contexto dentro, e eu quero lembrá-los disso. Moisés estava numa situação muito difícil. Um homem que foi levantado para liderar um país, foi-lhe dado uma incumbência, e ele retira o povo dele de um determinado local e leva eles para outro local. A Bíblia, e eu quero resumir bem forte o texto para a gente correr. A Bíblia diz que o próprio Deus fala assim: olha, vai lá e se acampa num local chamado Pi-Hairote. A palavra Pi-Hairote quer dizer beco sem saída. Imagina só, você está correndo da pessoa ou do exército que quer te matar, e um ser que você não vê, que você ouve através de uma pessoa, e você não está sentindo, fala para você: vá para o beco sem saída. Meu irmão, desculpa, isso é só para maluco, isso é só para doido. Como assim? Eu vou para um lugar que um ser, deixa-me utilizar as palavras para que você compreenda e entre no texto, porque é tão bom quando você consegue entrar na história e viver aquilo.
um ser que você não sabe que é. Eu vou usar uma palavra bem chula, fantasmagórico. Você não viu, você não sentiu, e você só consegue ouvir através de uma outra pessoa que você não sabe também se aquela pessoa está maluca. Olha, sai deste lugar, vá para outro que se chama beco sem saída, que eu vou te livrar de lá, meu irmão. Como que você vai sair de um lugar para ir para um outro que tem o nome de beco sem saída, de uma voz do além? Meu irmão, só coisa de doido. Só coisa de doido. Olha só. E tem um verso que me chamou muita atenção. Eu até marquei ele aqui. Deixa eu só abri-lo. Eles saem, vão para esse beco sem saída. E a história fala assim que Faraó pega carros e cavalos, infantaria, pega todo o poder bélico que ele tem e vamos matar todo mundo. Agora você está num beco sem saída, dirigido por uma pessoa que você começa a ter dúvidas, de frente a um lugar que não tem saída, porque você olha um beco sem saída, você olha para frente ao mar, você olha ali, de repente você já ouve que tem gente atrás de você para matar. Qual que é a sua sensação? Vou morrer. Vou viver os meus últimos momentos muito bem. Eu imagino que pessoas já estavam pedindo perdão umas para as outras, né? Me perdoa, me perdoa. E a infantaria vindo para matar. Ou seja, os caras não estavam de brincadeira, né? Os caras estavam ali para trucidar todo mundo, não ia sobrar ninguém. Aí lá no verso 15, me chamou muita atenção entre o verso 14 e 15, pastor Mauro. O verso 14 diz assim, de Êxodo 14. Não sei se dá para colocar. 14, eu acabei, esse eu não passei. 14 diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Não, 14, desculpa. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. 14, 15. Disse então a Moisés: por que você está clamando a mim? Só até aí, meu irmão. Se falasse isso para mim naquele momento, eu caía duro para trás. Caía, meu irmão. Olha só. O verso 15, na parte A, disse assim: disse então a Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Existe uma distância muito grande desses versos, porque antes o Senhor já tinha falado para Moisés: Moisés, você vai para lá, você vai tocar nas águas, as águas vão se abrir, você vai passar em uma terra seca. Ou seja, Moisés vai para Pirrairote já sabendo o que é para fazer. Só que ele chega lá, ele está lá e o Senhor fala: Moisés, por que você está me clamando? Ou seja, Moisés estava com dúvida. Agora, olha o cenário, meu irmão. Você está em Pirrairote, num beco sem saída. Você não sabe o que vai acontecer, sendo liderado por um cara que está ouvindo uma voz fantasmagórica, e o cara ainda está lá de joelho clamando a voz. E agora? Meu irmão, só o sangue do Cordeiro. Eu saía correndo. Mas a Bíblia diz bem claro: Moisés, por que você me clama? Pega o cajado, toca as águas, e o mar vai se abrir. A Bíblia diz assim: Moisés vai.
toca as águas. E eu acho sensacional quando a Bíblia fala: e se levanta um muro do Oriente, do Ocidente, com águas, abre-se ao meio, e o povo começa a passar. E aqui eu quero entregar uma chave para você para o ano de 2026. Aquilo que fazemos força demais para acontecer pode estar ligado com aquilo que Deus não quer fazer. Às vezes fazemos tanta força para algo acontecer. Você se esforça tanto, perde energia, dias de noite sem dormir, faz dívida, não, mas Deus falou. Você faz tanta força, mas tanta força, mas tanta força, não consegue chegar ao objetivo e fica frustrado. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você. Este ano de 2026 para a sua vida será um ano de fazer menos forças e mais portas abertas. Sabe por quê? Você vai fazer o menos, você vai fazer o que você consegue, o que você pode, porque você não é milagreiro, você não faz milagre. Quem faz milagre é o seu Deus, aquele que te chamou, aquele que te resgatou, aquele que te pega pela mão. É Ele que vai fazer o mais. Você não vai fazer força. Oh, meu irmão, eu já passei por tanta situação, fiz tanta força, aí chegava no final, me frustrava. Aí sabe qual que era a minha palavra? Aquela porta que Deus abriu não estava legal. Meu irmão, mas será que foi Deus que abriu ou eu que cheguei com o pé? Vou ler de novo para você. Aquilo que fazemos com força demais para acontecer pode estar ligado àquilo que Deus não quer fazer. Ah, meu irmão, olha só o que Moisés fez. Ele foi lá, ajoelhou e orou. O Senhor falou para ele assim: Moisés, pega esse tronco e joga no meio do mar. Não, não falou isso. Ele falou assim: a madeira que está na sua mão, você vai tocar lá, e o beco sem saída terá saída, porque eu vou abrir o mar. Essa situação que está arrancando de você sua energia, eu quero falar para você: pare agora nesse momento. Pare hoje de fazer força. Nós ouvimos várias vezes aqui: o que colocamos as mãos, Deus tira a sua presença. Meu irmão, tira, faça menos forças, mas confie num Deus que faz milagre. Aleluia. Olha só, isso tem tudo a ver com a fé. Eu gosto muito de assistir filme, e eu acredito que tenham pessoas aqui que já assistiram esse filme do Indiana Jones e a Última Cruzada. Adoro. Minha esposa às vezes chega lá e fala: mas você está assistindo isso de novo? Ah, meu irmão, é o que eu consigo assistir. Indiana Jones, Star Wars, esses são os filmes da minha época. E tem uma hora que eles estão lá, né, para chegar no Santo Graal, e ele precisa ter fé. E aí ele precisa pisar lá, né? Só que ele não está vendo o chão. Não tem chão.
Uma das chaves que abre porta é você ver e não ver. Eu não entendi. É você ver o problema, mas não conseguir enxergar a solução. Porque você não tem que enxergar a solução. É Deus que vai te dar a solução. A solução você não enxerga, você vive. Eu vou falar de novo, a solução você não enxerga, você vive a solução. No filme, ele pega, fecha os olhos, né? Fecha os olhos e dá o passo. E quando ele vê, tem tipo uma ponte espelhada, né? Uma ponte espelhada que ele não consegue enxergar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Saída, você não enxerga, mas você vive. Essa é uma das maiores portas que podem se abrir para a sua vida. Você quer ver uma coisa? Às vezes a gente tem um processo na justiça e a gente não consegue acompanhar aquele processo, porque é só o advogado. Tem advogados aqui que podem me desmentir. É tão difícil você conseguir ver o processo. Às vezes você vai lá, você vê, fala alguma coisa no Google, mas você tem que pagar uma taxa para acessar aquele processo, para você conseguir ver. E mesmo assim, rapaz, eu tenho uma advogada lá que está vendo um processo para mim. Ela manda alguns áudios para mim, eu falo, Jesus, eu trabalho com informática, não trabalho com processo. Ela fala como se ela estivesse falando com alguém que eu conhecia. Eu falo, a senhora pode ser um pouquinho mais clara para mim, porque eu não estou entendendo nada. Processos são assim. Você não consegue enxergar. Mas permita ser profeta para a sua vida. Você que tem um processo, levante a sua mão, deixa eu profetizar sobre você. Você que tem um processo parado, em nome de Jesus, esse processo vai começar a andar. Essa porta vai se abrir e você vai receber notícia dentro de casa. Eu disse que ano de 2026, através da palavra, vamos profetizar e começará a acontecer. Porque se eu e você que conhecemos isso daqui não falar, meu irmão, ninguém mais fala. Então eu vou falar. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. 2026 será um ano diferente. Você não vai ficar parado em pirrairote não, meu irmão. Não vai não. Larga disso. A fé começa a te dar acesso a locais que você nunca viu. A fé, ela abre portas. Ela traz mudanças. Ela muda ambientes. Não há possibilidade nenhuma de passar por uma porta e não mudar o ambiente. Se você consegue fazer isso, me diga como faz. Porque quando eu passo da porta de casa, da cozinha para a sala, o ambiente é diferente. Uma hora eu estou lá na cozinha e minha esposa fazendo janta. Na outra hora, uma calmaria ali no sofá. Meu irmão, é hora de exercitarmos a nossa fé. Ou seja, fazer menos esforço. Fazer menos esforço. Não estou dizendo para você deixar de lado. Menos esforço. Deus quer fazer algo maravilhoso nesse ano. Você recebe essa palavra? Segundo, sementes. Segunda chave. Sementes abrem porta. Eu quero dar um testemunho aqui.
Essa segunda semente falou muito comigo. Essa segunda chave falou muito comigo. Quando eu estava estudando. Eu confesso aos irmãos que eu sempre fui muito ativo dentro da igreja. Muito, muito. Minha esposa está ali, ela sabe. Meu irmão, eu lembro uma vez, eu tenho marcas, eu levo marcas comigo. E nós estávamos na igreja, e o pastor que presidia, ele falou assim: Ariston, tem um BO. Falei, diga. Rapaz, eu perdi a chave do portão. E como que era? Era um muro, tinha uns 4 metros de altura. O pastor chegou aí lá, ali na Industrial. Uns 4 metros de altura, eu assim, tá fortinho. Uns 4 metros de altura o portão, o muro. Tinha um portão muito leve, a gente não ia arrebentar o portão, claro. Vandalismo, né? Imagina, o irmão, eu vi o pastor vandalizando o portão da igreja. E aí ele falou: e agora, como que a gente vai fazer? Ele falou: dá para abrir por dentro, Edson. Ele falou: eu não consigo pular, você consegue? Ah, meu irmão, carinha de 40 anos assim, Rafa. Claro! Opa! Ele falou assim, ele falou bem assim para mim: eu faço o pezinho, você sobe no pezinho e vai no muro. Estou contigo no lago, pastor. Ah, meu irmão, é isso aí, obra de Jesus, pula até o muro. Meu irmão, eu vou te contar para você dar risada. Rapaz, ele fez o pezinho para mim, irmão. Eu coloquei o pé e eu não consegui encontrar o muro. Ele falava: vai, Ariston, vai. Eu pisei aqui nele e o pastor foi descendo. Quando ele desceu, falei: pastor, não estou chegando. Pisa na minha cabeça. Meu irmão, eu pisei na cabeça do pastor e pá! Pulei. Fiquei assim no muro, assim, ó. Deixa comigo. O problema não foi esse. E agora para me descer? Meu irmão, ele falou: Ariston. Eu olhei para ele e falei assim: pastor, o negócio está feio aqui. Ele: por quê? É muito alto? Eu falei: é só mais um pouquinho alto do que aí de fora. Ele falou: não tem nenhum buraco no portão? No muro eu fiz assim. Eu falei: não tem, pastor. Ele falou: é fácil. Olha só, é fácil. Você coloca a perna, segura e vai descendo devagarzinho. Aí eu já comecei a falar: esse pastor está tirando onda com a minha cara. Meu irmão, pastor Rafa, o Rafa que é fortão assim. Pastor Rafa, o senhor levanta 140? Consegue levantar 140 aqui assim? Pois eu levantei. Meu irmão, 140 quilos aqui, ó. Eu tirei a perna, pastor. Fiz assim com uma, coloquei a mão e tirei a outra. E fui descendo devagarzinho. Meu irmão, eu não vi mais nada. Eu acho que eu fechei os olhos, eu acho. Eu fiz assim. Eu não me aguentei. Aí ficou lá, Ariston, lá do outro lado, Ariston, o Samuel: meu Deus, meu pai morreu. Meu pai morreu. Ariston. E eu assim: tô bem, gente, tô bem. A minha camisa toda rasgada aqui assim, ó. Parecia que eu tinha
uma mão de leão fez assim na minha. Eu estou bem, você está bem? Estou bem. Eu saí assim, ó, mancando, cara. Aí abriu o portão, todo mundo entrou na igreja. Oh, você está bem? Você está... Meu Deus, e fez assim para mim. Meu irmão, aqui assim em mim, assim, ó, todo ralado. E eu, que nada, pastor, está tudo bem. Está ardendo não. Está tudo bem. Depois eu sentei lá na cadeira, o meu filho, pai, ô pai, você não devia ter feito isso. E minha banana, eu falei, realmente eu não devia ter feito isso. Meu irmão, sementes. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque esse ano de 2025, eu confesso ao meu pastor que está aqui na frente, eu fui um pouco negligente em servir. Eu falo para minha esposa e eu não tenho problema em dizer isso. Fui negligente porque eu amo servir, em fazer, em estar. Eu amo isso. E eu fui negligente. E no final de 2026, o pastor lançou uma palavra aqui, falava, olha, a gente precisa disso, para ficar assim, tal. Eu não vou falar o que é, porque a gente comenta, mas não fala, porque às vezes pode gerar, o irmão fez isso. Não, não é essa o intuito, é que você entenda a palavra. Eu olhei para minha esposa e falei assim, Deus acabou de tocar no meu coração para fazer isso, amor. Ela falou, então, minha esposa é mais doida do que eu. Então faz, amor. Você pode? Eu falei, amor, eu vou fazer. Ela, então faz. Nós fizemos. Pastor, aquele dia que eu falei para o senhor, né? Eu estava no carro na Bandeirantes. Parei no farol, eu senti o Espírito Santo de Deus sentado do meu lado. E falar assim, filho, o teu chamado é maior que você. O teu chamado é maior do que a sua vida. E eu senti uma gratidão tão forte em poder fazer aquilo para Deus, que aquilo me abriu porta que eu não imaginei que ia acontecer. Eu tenho uma pequena empresa e isso eu já vou testificar para a gente. A gente trabalha com TI, eu trabalho muito com infraestrutura. E aconteceu que eu fiz um orçamento para uma pessoa, para uma determinada empresa. A empresa detém um contrato, que a outra que me chamou para fazer, falou, Ariston, a gente quer que você faça isso, porque a gente viu o seu serviço assim lá na outra e tal. Eu nunca tinha pegado um projeto daquela magnitude. É um hospital de 3 andares. E aí ele falou, daí, Ariston, o cara não vai fechar com a gente, mas eu passei o seu contato. Olha só, a empresa que me contratou falou, olha, o cara que queria fazer o serviço comigo não vai fazer. Mas eu passei o seu contato, não sei porquê. Eu passei o seu contato, vai lá e tenta fechar. Aí o cara falou assim, Ariston, me manda o orçamento que você mandou para outra empresa. Eu mandei, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu fecho com você. E se não bastasse, a gente está negociando para fazer um outro hospital em Vitória agora, pastor. Meu irmão, sementes abrem portas. E não digo sementes financeiras somente. A semente financeira é muito boa, é claro. Mas a semente de servir, ela abre portas que você nem imagina. Ela dá acesso a lugares que você não sonhou. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não imagina. Ou seja, meu irmão, semeie para que a porta abra na sua vida sentimental, espiritual, financeira.
Meu irmão, você quer ver outro testemunho de 2 minutos, de 1 minuto? Quando eu fui casar com aquela mulher que vai fazer 20 anos de casado, eu não tinha um tostão. Eu trabalhava de empregado na Castorama. Alguém lembra da Castorama? Eu ganhava R$384, que era o salário mínimo da época. Eu falei, vamos casar? Ela, vamos. Eu saí da Castorama, fui para um Macro atacadista, para ganhar 798. Ela, vamos marcar a data? Vamos. Marcamos a data. Eu estava para ser mandado embora. Eu falei, mas eu vou semear. Eu vou continuar trabalhando na igreja. Eu vou continuar semeando. Eu era para ser mandado embora. A mulher já tinha pedido a minha cabeça, a gerente. Sabe o que aconteceu? A gerente foi transferida. Chegou um senhor lá, gerente, gente boa, diretor. Me chamou na sala e falou, Éristo, seguinte, você é do TI? Falei, sou do TI. O pessoal falou que você trabalha bem, obrigado. Ele falou que você está desmotivado. Nós estamos. Qual o seu salário? R$794. Ele falou, então é o seguinte, cara, isso faz 20 anos, ou seja, R$794 não era pouco. Era mais do que um salário mínimo. Ele falou assim, eu vou triplicar o seu salário. Faltando 2 meses para casar, eu vou triplicar o seu salário. Eu e minha esposa não tínhamos nada. Começa-se as ligações, ó, eu estou te dando isso, estou te dando isso, estou te dando isso, estou te dando isso, estou te dando isso. Nós não tínhamos dinheiro para viajar. A minha irmã chegou com 2 envelopes e falou assim, ó, está aqui, um pequeno e um grande. Estava faltando a decoração. Ela falou, você escolhe. Um desses envelopes é a decoração, o outro é uma surpresa. Eu falei, Jesus, e agora? Aí tinha um grande e um pequeno. A gente vai em qual? Vocês, eu fui no pequeno. Vocês. Eu fui no pequeno. Pastor Reginaldo, quando eu cheguei no envelope pequeno, eu não tinha decoração. Não era a decoração. Era uma viagem de 5 dias, meia pensão, para a pousada do Rio Quente. Ótimo, já tinha viagem, porque a gente não ia sair. E a decoração? Um amigo liga assim, aconteceu assim, 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 a gente vai ajudar você na decoração. Aí faltou um pedaço, nós fomos lá e parcelamos a decoração. Casamento. Semente te coloca em lugares que você nunca imaginou. Abre portas que você nunca sonhou. Semente abre portas, irmãos. Coloca para mim 2 Coríntios 9:10, por favor. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Tem 2 pessoas nesse verso. Uma pessoa é você, e a outra é o nosso Deus. Aquele que dá a semente. Quem dá a semente? O próprio Deus. Olha só, isso é um princípio muito grande. Deus só dá semente para aquele que semeia. Não sou eu que estou dizendo, ó. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também, a multiplicar a vossa sementeira. Meu irmão, você quer ver parar de abrir portas na sua vida? É você falar, Deus, tá bom, chega, vou reter. Começa a reter para você ver. Portas param de abrir. Retém. Eu vou agora um pouquinho mais longe. Retém o seu dom. Retém o seu serviço. Retém o seu estímulo de estar na igreja. Retém para você ver se não cessa.
Cessa, meu irmão. Sabe por quê? Não há como correr água nova em represa velha. A água nova vem na represa que está represada e vira-se água velha. Então deixa fluir. Deixa fluir através de você. Mas pastor, eu não sei o que eu sei fazer. Meu irmão, procura, tem tanta coisa para se fazer. Uma vez eu estava na igreja, o pastor Cláudio também pregou lá, e eu estava lá lavando assim, ó, lavando. Eu dirigi aquela congregação e estava lavando. Passou o irmão assim por mim, assim, ó. Ficou olhando, eu estava de bermuda lavando, ele nem falou nada. Aí ele voltou. Quando ele voltou, ele falou assim: deixa eu falar com o senhor. Eu falei: pode falar, pode falar. Meu irmão, eu passei aqui, eu vi escrito Assembleia de Deus, eu vi o senhor de bermuda, lavando a igreja, e falei: é simplesmente um diácono, não está fazendo nada. Eu falei: pois bem, o senhor falou bem, eu sou um diácono. Ele falou: mas eu estava lá em cima e Deus falou comigo. Eu falei: o que ele falou? Ele falou assim: volta lá que ele tem o que você precisa. Eu falei: o que você precisa? Ele falou: eu estou 2 dias sem comer, estou vindo de uma missão, a igreja me deixou de lado, mas eu não ia pedir para o senhor estava de bermuda, lavando a igreja. Eu falei: entra aqui, irmão. Aí demos o de comer para ele, né? Ajudamos ele. Ele falou: pastor, eu nunca imaginei que você teria alguma coisa para semear na minha vida, eu como um missionário. Eu falei: meu irmão, é melhor dar do que receber. E a nossa aparência às vezes engana. Então vá, porque nós vamos fazer o que fomos mandados a fazer. Pastor, muito obrigado. Eu falei: amém. Só que aí eu dei um puxãozinho de orelha. Eu falei assim: não olhe para a pessoa às vezes, sirva a qualquer uma que você vê, porque a lei da semeadura, ela existe de verdade. Semente abre portas, irmão. Semente te coloca em lugares que você nunca na vida iria imaginar. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que o ano de 2026, Deus te colocará em lugares que você nunca sonhou. Deus fará de você um semeador maravilhoso. Você vai semear na vida da sua família, você vai semear na vida dos seus filhos, de quem for, mas você se tornará um exímio semeador, e as portas irão se abrir. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Glória a Deus! E por fim, é muito bonito esse painel, eu acho que eu fico mais bonito nele. Portas se abrem através de alianças. Coloca para mim Gênesis 41, verso 42, por favor. Aleluia. E tirou o anel, tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Gênesis 41, verso 42. Vai a terceira chave para você. Tem um bônus. Aliança liberam acessos. E alianças te dão
legitimidade para acessar portas. Primeiro, alianças te dão acesso. Você conhece a história desse personagem bíblico? José do Egito. Nessa situação, José já tinha interpretado um sonho na prisão. E Faraó tem um sonho, né? E ninguém consegue interpretar o sonho do Faraó. Aí o servo do Faraó lembra: olha, tem um servo que ele interpreta sonhos através do Deus dos deuses. Tragam ele. Quando ele vem na presença de Faraó, Faraó conta o sonho. Gostaria de contar a história porque tem algo, mas o tempo já está indo. Mas eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Ele conta o sonho para José. José fala: olha, é isso. Faraó tira dele o anel. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Quando você lê essa passagem, depois você lê em casa, ele tira o anel e coloca no dedo de José. Quando ele faz isso, ele está fazendo uma aliança com aquele homem. Ele está falando: olha, bom, para quem é casado, sabe que quando a gente troca aliança, eu lembro que o meu pastor João Valmir, quando ele orou pelas nossas alianças, ele me perguntou: Ariston, você sabe o que significa isso? Eu falei algumas coisas. Ele falou assim: isso daqui significa cumplicidade. A pessoa vai te amar incondicionalmente e você irá amá-la incondicionalmente. Faraó está abrindo um leque para José, falando: você tem acesso a tudo o que é meu. O que é meu é seu, e o que é seu se torna meu. Não era uma relação de amor entre um homem e mulher, mas era uma relação de cumplicidade, de carinho e muito mais, de gratidão. Alianças abrem portas. E a aliança te dá legitimidade nas portas que são abertas. Como assim? Às vezes nós entramos por portas que pessoas olham para a gente e falam: mas você, como isso? Você não tem condições de andar por essas portas. Mas a aliança feita com Deus te dá legitimidade para usufruir de portas que Ele abre. No começo eu disse para você: menos força e mais milagre, fé. Depois nós viemos para... Alguém lembra qual a segunda chave? Sementes. A semente te coloca em lugares que você nunca imaginou. E a aliança te dá legitimidade nas suas vitórias. Você pode ficar de pé. Não deixe ninguém dizer para você que você não pode. Eu não estou pregando um evangelho fácil. Eu só estou dizendo: se a Bíblia diz que eu posso, eu posso.
Se a Bíblia diz que eu não posso, eu não posso. A legitimidade de Deus, a maior, de Cristo, foi lá na cruz do Calvário. Em um momento da vida, Ele foi crucificado e levou por si todas as nossas dores. Ali Ele estava legitimizando a nossa promessa. Ele estava abrindo a porta da salvação. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe ninguém falar contra aquilo que Deus fez a favor de você. Se Deus abriu essa porta, é porque Ele te ama e quer fazer isso por você. Se ainda não abriu, eu vou te dizer, vai abrir, só aguarda. Semeie, tenha fé, faça aliança com Ele, sirva com honra, com carinho, com amor, com gratidão, com paz, com benignidade, mansidão. Sirva, que as portas do céu abrirão sobre a sua vida. Eu quero profetizar por uma última vez aqui, já que nós estamos em 2026, começando um ano novo. Eu quero profetizar para você que ainda está esperando aquela porta de emprego, vamos dizer assim. Eu quero profetizar que ela vai se abrir de uma maneira tão especial para você. Contratos novos vão acontecer. Pessoas novas virão para o seu network. Deus irá fazer algo tão fenomenal na sua vida. Não porque eu estou dizendo, é porque você tem fé, é porque você está semeando, e é porque você quer uma aliança com Ele. Deus irá fazer acontecer na sua vida. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão especial. Obrigado por este dia, obrigado por essas palavras, porque falou mais comigo do que qualquer um. Senhor, abre portas, Senhor, abre portas, Senhor, portas de cura, Senhor, barreiras que impedem de acreditarmos, hoje caem por terra, portas vão se abrir, Pai. E esse ano de 2026, pessoas virão aqui este lugar e vão falar: olha, Deus abriu porta que eu não enxergava, Deus abriu porta que eu não imaginava, Deus abriu porta que eu nunca vi, Deus fez na minha vida. Aplauda o Senhor.